Oi, boa tarde. Essa aqui é a questão 88 do simulado FUVEST de primeira fase. Para resolver essa questão, a gente vai precisar lembrar do Carnot. O Carnot, ele inventou um ciclo para a máquina térmica e ele mostrou que o ciclo que ele inventou é o ciclo que tem maior rendimento possível. E aí, qual que era o rendimento de um ciclo de Carnot ou de uma máquina de Carnot? Era a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Tem gente que gosta de escrever 1 menos TF sobre TQ. 1 menos TF sobre TQ. Só que eu acho que desse primeiro jeito aqui faz menos conta. Então, para uma máquina que opera entre as temperaturas TQ e TF, o maior rendimento possível é o rendimento da máquina de Carnot. E aí, se você promete uma máquina que tem um rendimento menor ou igual ao rendimento da máquina de Carnot, essa máquina vai ser possível de ser construída. Agora, se você promete uma máquina, diz que vai construir uma máquina que tem um rendimento maior que o rendimento de uma máquina de Carnot para as mesmas temperaturas dessa máquina, Carnot mostrou que é impossível, que o maior rendimento possível é esse rendimento aqui, T quente menos TF sobre TQ. Então, nessa questão, o que está acontecendo? Ele fornece informação de 4 máquinas diferentes. Para cada uma, ele diz qual vai ser a temperatura da fonte quente e qual vai ser a temperatura da fonte fria. Com essas duas informações, dá para a gente saber qual é o rendimento de um ciclo de Carnot nessas temperaturas. E a seguir, ele diz qual é o calor que essa máquina está recebendo da fonte quente e qual é o calor que essa máquina vai estar rejeitando para a fonte fria. Aí, lembrando que o trabalho é o calor que eu recebi da fonte quente menos o que eu rejeitei para a fonte fria, tem como a gente calcular qual é o rendimento que cada uma dessas máquinas está prometendo e comparar com o rendimento de Carnot. E aí, se o rendimento da máquina for menor ou igual ao de Carnot, é uma máquina possível de ser construída. Se o rendimento da máquina for maior que o de Carnot, o que ele está prometendo é uma mentira, é impossível construir essa máquina. Então, vamos começar calculando qual é o trabalho que cada uma dessas máquinas está fazendo. Eu vou adicionar aqui uma tabela nessa questão, adicionar aqui uma coluna nessa tabela. Então, na primeira máquina, 32 menos 18 vai dar 16 joules, 14 joules. 50 menos 22, o trabalho aqui foi 28 joules. Deixa eu só desabilitar essa função. O trabalho foi 28 joules. A terceira máquina, ela recebeu 35, devolveu 10, então ela usou 25 joules para fazer trabalho, e 40 menos 15, essa máquina também usou 25 desses 40 para fazer trabalho. E agora vamos calcular qual é o rendimento de cada uma dessas máquinas. Eu vou deixar na forma de fração para a gente não perder tempo fazendo conta. E aí a gente vai fazer uma comparação de fração no final. O rendimento de cada uma dessas máquinas. A primeira máquina, o que ela conseguiu fazer de útil foi o trabalho. Vamos então lembrar o que é rendimento. Rendimento é o que eu consigo fazer de útil dividido por toda a energia que eu gastei. O que uma máquina faz de útil é o trabalho, e a energia que ela consome, que ela gasta, é o calor que ela recebeu da fonte quente. Então, para cada uma dessas máquinas, o suposto rendimento que ela promete seria o trabalho que ela executou dividido pelo calor que ela recebeu da fonte quente. Na primeira, o rendimento dela vai ser 14 sobre 32, né? Seria um pouquinho menor que 50%. Na segunda máquina, o rendimento dela vai ser 28 sobre 50, 56%, né? A terceira máquina, o rendimento dela vai ser 25 sobre 35,
E a última máquina, o rendimento dela vai ser 25 sobre 40. Agora vamos para cada máquina, olhando as temperaturas entre as quais elas operam, vamos procurar qual é o rendimento de Carnot para essas mesmas temperaturas. Então, na máquina 1, vou escrever aqui o rendimento de Carnot. No caso da primeira máquina, o rendimento de Carnot é temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria, dividido por temperatura da fonte quente. Melhorando aqui essa conta, 800 menos 350 dá 450, dividido por 800. Eu vou simplificar, dividir em cima e embaixo por 80. E agora o que a gente precisa é comparar essas duas frações para saber se o rendimento que ela promete é menor que o rendimento de Carnot. Eu vou dividir a primeira fração por 2, dividindo 14 e 32 em cima e embaixo por 2, fica 7 sobre 16. E aí, para ficar com o denominador igual a 80, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. Então, esse rendimento é o mesmo que 35 sobre 80. Vou só atualizar aqui o valor. Lembrando que eu posso multiplicar em cima e embaixo uma fração por um número, sem que isso altere o resultado. E aí o rendimento de Carnot para a primeira máquina deu 45 sobre 80. Então, o máximo que eu consigo fazer entre essas temperaturas é 45 para 80. Essa máquina está prometendo fazer 35 para 80, então essa primeira máquina é possível de ser construída. Não tem aqui nenhum absurdo. Agora vamos ver o rendimento de Carnot para a segunda máquina. Bom, a segunda máquina opera entre 1.000 e 400. O rendimento de Carnot, ele é igual a temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria, dividido por temperatura da fonte quente. Isso vai dar 600 dividido por 1.000. 600 dividido por 1.000 é o mesmo que 60%. Se eu dividir em cima e embaixo, ainda por 2, dá 30 para 50. Então, de acordo com Carnot, entre essas temperaturas 1.000 e 400, o melhor que dá para fazer é salvar 30 de 50. Ele está dizendo que vai fazer 28 de 50, ou seja, 56%. Então, essa segunda máquina, ela também é possível. Até agora, 1 e 2. Então, a gente já excluía essas três alternativas. Então, agora, a 3 e a 4 são possíveis, ou a 3 e a 4 não são possíveis. A gente faz a que tiver a melhor conta. Para a terceira máquina, as temperaturas em que ela vai operar são 750 e 300. Então, o rendimento de Carnot da terceira máquina vai ser temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria, dividido por temperatura da fonte quente. Isso vai dar 450 sobre 750. Dá para cortar esses dois zeros. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Vai ficar 15 sobre 25. Então, dava para ter dividido em cima e embaixo por 15, na verdade. Dividido em cima e embaixo por 5. Vai ficar 3 sobre 5. E aqui, se eu dividir em 25 sobre 35, se eu dividir em cima e embaixo por 7, vai ficar, aqui fica maior que 3, ou melhor que dividir esse aqui seria multiplicar esse aqui por 7. Multiplicando em cima e embaixo por 7, esse aqui vai dar 21 sobre 35. Tá? Então, de acordo com Carnot, o maior rendimento que dá para ter entre essas duas temperaturas, 750 e 300, é um rendimento de 21 sobre 35.
E aí, essa máquina 3 está prometendo entregar um rendimento de 25 sobre 35. É impossível. Não tem como entregar um rendimento de 25 sobre 35 se, de acordo com Carnot, o máximo que dá para fazer é 21 de 35. Então, como essa 3 aqui não é possível, o que a gente vai ter que marcar é 1 e 2 apenas. Provavelmente a máquina 4 também é impossível. Mas vamos confirmar se a máquina 4 é impossível. O rendimento de Carnot para as temperaturas da máquina 4 vão ser, as temperaturas são 850 e 400, temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria, dividido por temperatura da fonte quente. Isso aqui vai dar 450 sobre 850, que é o mesmo que 45 sobre 85. E aí, o rendimento que ele está prometendo é 25 por 40. Nesse caso aqui, eu acho que não tem uma coisa boa para fazer com essas frações, eu vou dividir mesmo. O primeiro rendimento de 25 por 40, vamos dividir para ver o que é isso. Dá 0, 250 por 40, é o mesmo que 25 por 4, dá 6, 6 sobra 10. Botando mais uma casa decimal dá 2, 80 sobra 20. Botando mais uma casa decimal dá 5. Então, o rendimento que essa máquina está prometendo é 0,625. Agora, qual o rendimento da máquina de Carnot para essas mesmas temperaturas? 450 dividido por 85 vai dar 45 por 85, 0,450 por 85 vai dar 5, isso dá 425, sobra 25, 250 vai dar 2. Então, aqui no rendimento de Carnot, a gente tem um rendimento de 0,52. O máximo que dá para fazer entre essas temperaturas é alcançar um rendimento de 0,52 ou 52%. E nas especificações está dizendo que essa máquina consegue alcançar um rendimento de 0,62 ou 62%. É impossível, não tem como. Mas quando você viu que a 3 já era impossível, não precisava nem ter calculado 4, fazer essa conta esdrúxula. Podia marcar que era 1 e 2 apenas.